Aliás, vamos falar de saúde agora? Bom dia, doutora Thelminha. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia, gente. A voz é que tá chegando aos pouquinhos essa semana. Vem cá, hoje é o Dia Mundial do Rim. Estima-se que a gente tenha no Brasil em torno de 20 milhões de pessoas convivendo com a doença renal, né? É isso, e esses números são impressionantes, né? Os principais fatores de risco, gente, são a hipertensão e o diabetes. Essas doenças são responsáveis por cerca de 60% dos casos de doença renal crônica. Isso porque elas provocam lesões nos vasos sanguíneos do nosso corpo inteiro, inclusive nos rins. E aí compromete o funcionamento dos rins. O nefrologista Bruno Zavadski vai explicar pra gente. A doença renal crônica é uma doença progressiva, silenciosa e reversível. Nos estágios iniciais, os pacientes não apresentam sintomas, mas à medida com que a doença evolui para os seus estágios mais avançados, os pacientes podem apresentar sensação de cansaço, fraqueza, anemia, podem apresentar náuseas, vômitos, inchaço, pressão aumentada, hipertensão, ou seja, sinais que só vão acontecer quando a doença já está nos seus estágios mais avançados e finais. Fazer o diagnóstico precoce da doença renal crônica é de suma importância. Assim, medidas terapêuticas podem ser iniciadas para retardar a progressão da doença renal crônica. Existem diversos fatores de risco para o desenvolvimento de doença renal crônica. Dentre eles, idade, ou seja, os idosos são mais propensos a desenvolver doença renal crônica. História familiar, doenças autoimunes, uso de alguns medicamentos que agridem o rim. Mas os dois principais no Brasil e no mundo são hipertensão e diabetes. Essas duas doenças acometem os vasos e geram inflamação. O rim é um órgão altamente vascularizado e, consequentemente, esses vasos sofrem, são lesados. E como a gente detecta isso? Através de dois exames simples, o aumento da creatinina no sangue e a perda de proteína na urina. Certamente, com hábitos saudáveis, portanto, mantendo uma boa alimentação, controlando o peso, reduzindo ou parando o tabagismo, reduzindo o consumo alcoólico, evitando drogas, medicamentos que agridam o rim, tratar muito bem hipertensão e diabetes, isso tudo são passos fundamentais na prevenção da doença. Interessante, boas dicas. Obrigada, doutor Bruno. Vamos recapitular aqui, então, quer dizer, os sintomas, eles podem aparecer só quando o funcionamento do rim já está bastante comprometido, né? É exatamente isso. E aí, nesse caso, o paciente precisa ir direto para a diálise, que é aquela terapia que faz o trabalho que os rins já não conseguem mais realizar. Foi isso que aconteceu com o Tiago. Ele foi diagnosticado com hipertensão e diabetes no final de 2020, e aí as duas doenças estavam descontroladas e ele acabou evoluindo para uma doença renal crônica. Ele contou pra gente como é a vida dele hoje. Em meados de 2024, eu passei mal, tive um episódio intenso de vômito, tontura, dor de cabeça. Eu fui ao médico, mostrei alguns exames que eu havia feito há pouco tempo. E nesse momento ele me falou que os meus rins não estavam mais filtrando da maneira correta. E ali eu tive já o primeiro contato com a doença renal crônica, né? Acredito que a hipertensão foi o fator fundamental para o avanço dessa doença renal crônica. Hoje eu faço o meu tratamento de hemodiálise 3 vezes por semana. Comecei também uma reeducação alimentar, fazer academia, fiz ali caminhadas, corridas, tive uma mudança no meu estilo de vida. A vida continua, só que o cuidado não é o mesmo, com um cuidado a mais. Obrigada, Thiago. Beijo pra você, viu? Muita saúde. E é importante lembrar, né, Paty, que esses exames, para avaliar a função dos rins, o exame de creatinina está disponível no SUS. Que bom. Obrigada, doutora Thelminha. Um beijo, parceira. Até amanhã.